E aí, galera do Hora do Enem, eu sou o Rodrigo Retica, professor de História da Arte do QG do Enem. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre arte com vocês, um pouquinho sobre História da Arte, estou aqui para falar um pouquinho sobre o hip hop. E eu vou abordar esse tema com uma questão do Enem de 2015 que falou sobre isso, falou mais especificamente sobre o breakdance. Vamos olhar aqui a nossa questão? Olha lá. O rap, palavra formada pelas iniciais de Rhythm and Poetry, ritmo e poesia em inglês, junto com as linguagens da dança, o breakdance, e das artes plásticas, o grafite, seria difundido para além dos guetos, com o nome de cultura hip hop. O breakdance surge como uma dança de rua. O grafite nasce das assinaturas inscritas pelos jovens com sprays nos muros, trens e estações de metrô de Nova York. As linguagens do rap, do breakdance e do grafite se tornaram os pilares da cultura hip hop. Entre as manifestações da cultura hip hop apontadas no texto, o break se caracteriza como um tipo de dança que representa aspectos contemporâneos, por meio de movimentos retilíneos, como a crítica aos indivíduos alienados, improvisados, como expressão da dinâmica de vida urbana, suaves, como sinônimo da rotina dos espaços públicos, ritmados, pela sola dos sapatos, como símbolo de protesto, cadenciados, como contestação às rápidas mudanças culturais. Gente, quando a gente começa a falar de breakdance, quando a gente fala de hip hop de um modo geral, a gente tem que sempre lembrar a essência desse movimento. Ele é um movimento que surge lá por volta dos anos 60, 70, lá nos Estados Unidos, com o intuito de lutar contra a segregação racial que era muito intensa naquele país. Até os anos 60, nos Estados Unidos, existiam bebedouros de negros separados dos bebedouros de brancos, existiam bancos, assentos nos ônibus reservados a pessoas negras, reservados a pessoas brancas. Inclusive, se tivessem todos os lugares de brancos ocupados, os negros deveriam ceder espaço para os brancos, tanto que foi por causa disso que a Rosa Parks lá se negou a ceder o lugar dela e começou uma grande revolta dentro dos Estados Unidos em busca de direito. Quando a gente está falando de hip hop, de cultura negra, a gente tem que lembrar que a gente tem o soul music, que já era uma música que já tinha um contexto social, agregado, obviamente, a questões mais religiosas também. Tem o R&B, se a gente for mais para trás, a gente chega ao blues. Até o próprio rock, ele tem ali uma essência no blues, então ele tem uma pegada negra muito forte. E quando o hip hop surge, ele surge como um meio de contestação, essa segregação racial. Ele surge como uma luta, ele surge com força, como uma luta mesmo, como uma vertente que prega a igualdade, Ele quer resgatar direitos, ele quer trazer direitos para essa comunidade negra americana. Então ele surge como uma música de protesto, Quando as pessoas começam a fazer a breakdance, inclusive, eles surgem ali num contexto onde que existiam muitas brigas entre gangues. E a ideia da breakdance era resolver essas brigas entre gangues através da dança, com concursos de dança, onde você tinha dois grupos, ao invés desses grupos brigarem, para saber quem era o dominante ou alguma coisa parecida, você colocava eles para dançar, e através da arte você criava uma comunidade, você juntava um grupo, você criava algo mais agregador àquele movimento. Isso daí fortalecia as ideias que estavam ligadas ao hip hop, fortalecia o movimento negro, a arte servia ali como um elemento de junção dessas pessoas, Ela incentivava eles a seguir adiante. E a ideia principal do break é a improvisação livre, Você está ali numa batalha de dança, você responde ao que o outro está dançando com os seus passos. E essa dança, gente, ela está diretamente associada aos modos de vida daquelas pessoas, está associada ao meio urbano, está associado à segregação racial, está associado ao movimento negro, então está associado à vida do meio urbano, à vida em sociedade de um modo geral. Então, olhem lá as alternativas. A que melhor se enquadra dentro desse contexto é a alternativa B, improvisados como expressão da dinâmica da vida urbana, principalmente dessa vida urbana ligado ao movimento negro, ligado a esse movimento social, ligado a essas ideias de superação da marginalidade através da arte. Tá bom? Questões assim, elas trazem esse conteúdo muito forte de arte, também trazem esse conteúdo muito forte de crítica social, de questionamento, de reflexão. E são muito interessantes e elas sempre são cobradas muito no Enem. Tá bom? Já é uma terceira ou quarta questão que tem envolvendo aí o hip hop e a cultura negra no Enem. No Enem de 2014 a gente também teve uma questão que também falava sobre a cultura do hip hop. Então é um assunto para a gente ficar ligado. Galera, sou o Rodrigo Retica e a gente se vê aí numa outra aula. Abraço!